Oi, pessoal. Oi, meus queridos. Oi, minhas queridas. Oi, povo. Sejam muito que bem-vindos aqui a essa aula de hoje, onde nós iremos aprender um pouco o básico sobre o verbo to be no presente simples, certo? Eu sou a Teacher Louise e serei a prof de vocês aqui nessa aula de hoje, tá? E eu prometo simplificar o máximo possível para que vocês consigam compreender o básico do verbo to be, dominar o verbo to be no presente simples e destravar uma vez por todas o terror que é o verbo to be, tá? Muitas pessoas elas chegam aqui pra gente traumatizadas, cansadas de estudar o verbo to be, mas eu vou fazer com que vocês entendam de uma vez por todas o que é o verbo to be e como que a gente pode aprender ele de forma bem rápida, tá? Então, primeiros passos no verbo to be. Ele significa ser ou estar. Quando usamos ele, é indicado que o sujeito é algo ou que ele está em um estado. Mas eu sei que ele significa ser ou estar. Tudo bem. Vamos entender como que ele pode ser usado para a ideia de ser algo ou estar algo, estar com algo. Certo, pessoal? Então, quando eu falo que eu sou deslumbrante ou que eu estou deslumbrante, eu estou falando no inglês. I am gorgeous. I am gorgeous. Eu sou, eu estou deslumbrante, tá? Algumas frases só vão ter sentido quando você falar eu sou. Outras frases só vão ter sentido na tradução falando eu estou. Por isso que o verbo to be é tanto eu sou quanto eu estou. Vamos entender melhor, tá? Nessa frase eu usei o sujeito I para representar o eu, o verbo to be, o am, para se referir ao sou, e a palavra gorgeous sendo um adjetivo para aquilo que eu sou ou aquilo que eu estou. Então, I am gorgeous, eu sou deslumbrante. Outra tradução para essa frase seria I am gorgeous, eu estou deslumbrante. Então, nesse exemplo, eu sou, eu estou, é válido as duas formas para dizer que eu sou ou estou deslumbrante, certo? Então, vamos aqui. Simple present, como eu mencionei anteriormente. O verbo to be faz parte do simple present, tá? O que seria um simple present? Simple present é usado para descrever ações habituais, fatos, verdades universais, leis da natureza e etc. Como assim? Não entendi. Ações habituais. Algo que para você é um hábito, tá? Então, por exemplo, I go to gym. I go to the gym. Eu vou à academia. Para mim, isso é um hábito. Faz parte do simple present. Não é o verbo to be, mas no simple present nós temos tanto o verbo to be quanto o verbo to do, certo? Um fato, né? Isso pode ser tanto um fato quanto uma verdade universal, quanto lei da natureza. Se encaixa nos três. Um exemplo que nós usamos muito aqui. The sky is blue. É algo que não pode ser mudado. O céu sempre vai ser azul, independente de qual tonalidade seja. Supondo, tá? Então, quando eu falo I am tired, eu estou querendo dizer que eu estou cansada, tá? Aqui eu expliquei um fato sobre mim, estar cansada. Lembra que eu falei eu sou pode fazer sentido na frase e o eu estou pode não fazer sentido? Aqui é o contrário. I am tired, eu estou cansada. Para eu traduzir eu sou cansada, não faz tanto sentido. Então faria sentido eu falar eu sou uma pessoa cansada. I am a tired person. Certo? Eu preciso complementar um pouco mais a frase para que ela faça sentido com a questão de eu ser algo, tá? O exemplo que eu já usei aqui anteriormente, the sky is blue. O céu é azul. Essa sentença
essa frase é considerada uma verdade universal, pois todos enxergam o céu como azul, ou quase todos, né? Salvo as pessoas com problemas visuais, daltônicos, enfim, tá? The water is wet. A água é molhada. É uma outra verdade universal, considerado também como uma lei da natureza, algo da natureza, tá? Então, é isso. O verbo to be sempre está ligado à ideia do que usamos no português para ser algo ou estar em um determinado estado, ok? Espero que esteja tudo tranquilo até aqui, tá, pessoal? Então, nós temos, assim como em qualquer outro tempo verbal, uma estrutura, certo? Então, nós temos a estrutura do verbo to be no simple present, estrutura do verbo to be no presente simples. Toda frase, ela vai seguir uma estrutura. E com o verbo to be, como eu falei, não seria diferente. Opa, vamos corrigir isso aqui para não. Perdoem o erro de digitação, tá? Como, por exemplo, isso aqui. She is talented. Ela é talentosa. Sujeito. Quem que é o sujeito? Sujeito é a pessoa, tá? Sujeito também está relacionado ao pronome, certo? She. Somente isso. Is é o verbo to be. Talented é o complemento. Complement, tá? Verbo to be também podemos chamar de verbo auxiliar, tá? Auxiliary verb. Por quê? Porque ele está auxiliando a frase a se situar em um tempo verbal. She is. Esse is está no presente. No passado seria was. Então, o verbo to be ele está diretamente ligado ao tempo verbal da frase, tá? Os verbos auxiliares, ok? Então, continuando, o sujeito se refere à pessoa ou ao pronome, ok? Como eu falei. Ele se refere ao ser estado da pessoa, como já vimos, e o complemento está ali para apenas complementar o sentido da frase, certo? My mother is so strong. Minha mãe é tão forte, tá? Sujeito, mother, verbo to be, ou verbo auxiliar, is, e o complemento é so strong, tá? Nós podemos até mesmo colocar mais elementos aqui nessa frase. My, pronome possessivo, mais sujeito, mais verbo to be, e por aí vai, tá? Podemos complementar ainda mais isso aqui. Ao invés de usar o sujeito direto, she, eu usei o pronome possessivo my para se referir à minha mãe, pois na conjugação do verbo, na conjugação verbal, minha mãe pode ser substituída por she. Não entendi nada, teacher. Por exemplo, eu posso dizer she's so strong, mas eu também posso dizer my mother is so strong, tá? Por que eu não posso dizer mother is so strong? Faz sentido no português a gente dizer mãe é tão forte? Faz, mas nem tanto, tá? Mãe é tão forte, se referindo à minha mãe. Mas no inglês a gente precisa deixar bem específico, bem extenso que a gente está falando da minha mãe. Que eu estou falando da minha mãe, tá? No inglês a gente precisa especificar, tá? Vê como é simples, tá? O verbo to be no presente simples é realmente bem simples, tá? Aqui a gente tem os sujeitos e seus respectivos verbos auxiliares, tá? Auxiliares, verbos auxiliares. Então, vamos lá.
Os sujeitos são I, you, he, she, it, we, you, they. Os 3 primeiros são os singulares e os 3 últimos são os plurais. Como assim? Os 3 primeiros são singulares, ou seja, eu estou me referindo a uma única pessoa, e os 3 últimos eu estou me referindo a mais de uma pessoa, tá? Outra observação, por que aqui a gente tem o you 2 vezes? Uma vez no singular e outra no plural. Porque dependendo do contexto, you pode significar você, quanto you pode significar vocês, tá? Então, os respectivos verbos auxiliares seria o am, are, is, are e are. Aqui eu não coloquei, mas é o is, tá? Faltou colocar o is. Nossa, eu achei muito difícil. Calma. É bem simples, na verdade. Os únicos que são diferentes no presente é o I, que seria I am, e o he, she, it, que seria o is. Todo o restante, you are, we are, you are, they are. É bem simples porque quase todos são are. 4 são are, o I é am e o he, she, it é o is, tá? Então, vamos prestar atenção aqui à tradução. I, eu. I am, eu sou, eu estou. You, você. You are, você está, você é. He, she, it, is. Ele, ela, é ou está. We are, nós estamos. You are, vocês estão. They are, eles estão. Como que eu sei diferenciar o you are, você, para you are, vocês, são ou estão? Se eu estou falando para mais de uma pessoa, vamos supor que eu esteja aqui. Eu esteja na frente de 2 pessoas. Eu estou conversando sobre um determinado assunto e eu falo you are amazing. E eu estou olhando para as 2 pessoas ao mesmo tempo. You are amazing. Vocês são incríveis. Essas 2 pessoas vão saber que eu estou falando para elas 2, tá? Agora, se eu estou simplesmente de frente a uma pessoa e eu uso o sujeito mais o verbo to be mais o adjetivo, eu estou awesome. Eu estou me referindo a mais de uma pessoa. Você é incrível também, a variação da palavra incrível. You are awesome. Essa pessoa vai saber que eu estou falando somente dela. É bem simples, não é tão confuso quanto parece. Por quê? Porque depende simplesmente do contexto, certo? Para fazer sentido, depende do contexto. Então vamos aqui para esses 3 detalhes que nós iremos ver. Para mostrar que a conjugação, não é difícil, só temos 3 formas do verbo to be. São elas respectivamente am, are e is. Como eu falei, o verbo am é usado apenas para o sujeito I. O verbo is é usado apenas para os sujeitos he, she, it. E o verbo are é usado para todos os outros, you, we, they. Ressaltando mais uma vez que o you pode ser tanto você quanto vocês. Eles usam o mesmo verbo auxiliar, tá? O sujeito it, que eu não falei ainda, é usado para se referir a coisas inanimadas, ou seja, coisas sem vida, mas também a animais. It is beautiful. Ele é bonito. Ele, está me referindo ao animal. It is beautiful. It's beautiful. Também posso falar de forma abreviada. Isso é bonito. O quê?
seja lá o que for que eu estiver falando. Dependendo do contexto, posso estar falando de um animal ou de um objeto, tá? Os 3 sujeitos estão no singular, pois se refere apenas a um individualmente, e os 3 seguintes estão no plural, pois se refere a mais de um ao mesmo tempo, como eu já falei, tá? Agora um detalhe muito importante. O I am, ele pode ser falado como I'm. I am pode ser falado como I'm, tá? Isso aqui a gente chama no inglês de contraction. Contraction form. Forma de contração, tá? No português a gente pode chamar de contração ou a gente pode chamar de abreviação. Tanto faz, tá? Eu prefiro chamar de abreviação. You are, a gente pode falar your. He, she, it, is. Posso falar assim, ó. His, she's, its, tá? Espero que esteja dando para vocês visualizarem. We are, eu posso falar we're, where, tá? Mas cuidado, é semelhante com a palavra where. Essa palavra aqui, ó. Mas, dependendo do contexto, eu estou falando de coisas completamente diferentes. You are, novamente, eu posso falar your, they are, eu posso falar their, que também é semelhante com a palavra there, que é a palavra lá, certo? Então, vamos aqui continuar para o próximo slide, tá? Caso você queira, tira print disso aqui, dá um print da sua tela. Se eu estiver falando muito rápido, volta um pouquinho o vídeo e assista novamente, tá? Vamos aqui continuar, tá? O verbo to be pode ser frase simples, mas também pode conter frases um pouco mais longas, porém de fácil entendimento. Como assim? She is a doctor. Certo? Ela é uma médica. Ela é uma doutora. And she is very kind. E ela é muito gentil, tá? Então a gente tem 2 frases e as 2 contêm o verbo to be. Ou seja, isso aqui é uma frase só, mas é uma frase longa, tá? A gente tem aqui, ó, sujeito, verbo to be, a gente tem um artigo e tem um complemento. Depois a gente tem um an, sujeito novo, verbo to be, a gente tem o complemento, tá? O every é uma palavrinha específica, tá? É um advérbio de intensidade, mas por enquanto vamos chamar ele apenas de complemento, certo, pessoal? A gente tem outros 9 exemplos, então eu gostaria que você pausasse esse vídeo agora e tentasse entender quem que é o sujeito, quem que é o verbo to be e quem que é o complemento em cada um deles, tá? Então, pausa esse vídeo, tira print de tela e comece a escrever no seu caderno o que seria cada um deles, tá? Uma pausa para tossir um pouco. Então vamos aqui. He is my brother. He, sujeito, is, verbo to be. Então, and he is very talented. A mesma coisa, sujeito, verbo to be e complemento. Opa, aqui também tem complemento, tá? They are neighbors and they are very friendly. Eles são vizinhos e eles são bem amigáveis, tá? Sujeito, verbo to be, de novo, sujeito, opa, verbo to be, complemento, sujeito, verbo to be e o complemento, tá?
Vamos sentar aqui novamente nessas até as 5. E das 6 para 10 a gente faz algo um pouco diferente, tá? A 4, a gente tem um sujeito. Vamos supor que isso aqui seja um S. Aqui a gente tem um verbo to be, o verbo auxiliar e o complemento. O complemento, no caso, não estou falando, mas o complemento seria o adjetivo, tá? But, we, sujeito novamente. Are, o verbo auxiliar. Happy, adjetivo ou complemento. Lembrando que complemento é aquilo que complementa o sentido da frase e o adjetivo é aquilo que dá qualidade ao que está sendo falado, é o que dá qualidade ao substantivo, tá? Sujeito, verbo to be, complemento. Sujeito, verbo to be, complemento. Also a painter, tá? Então vamos aqui revisar as frases novamente. She is a doctor and she is very kind. She, sujeito, verbo to be, is a doctor, complemento. And she is, sujeito, verbo to be, is very kind, complemento. He is my brother. He, sujeito, verbo to be, is my brother, complemento. And he is very talented. He, sujeito. Opa, que a voz está falhando hoje. He, sujeito, is, verbo to be, very talented, complemento. E novamente. They are neighbors and they're very friendly, tá? Deixa eu tirar isso aqui para ficar melhor a visualização. They are é o sujeito mais o verbo to be. Neighbors é o complemento. And they are very friendly. O they é o sujeito. Are é o verbo to be. Very friendly, complemento, tá? We are tired, but we are happy. We, sujeito. Are, verbo to be. Tired, complemento. E por aí vai, tá? We are happy. We, sujeito. Are, verbo to be. Happy, complemento. Vamos aqui continuar para o último exemplo, em que nós iremos fazer dessa forma. I am a writer. I, sujeito. Am, verbo to be. Lembrando, é tanto o verbo to be quanto o verbo auxiliar. A writer, complemento. Aquilo que complementa a frase pode ser tanto um adjetivo quanto complemento, ser chamado de adjetivo complemento, tá? And I, sujeito, am, verbo auxiliar o to be, also a painter, é o adjetivo, tá? Eu sou um escritor e também sou um pintor. Agora aqui vamos ver um pouco outras formas, tá? Formas de contração. It's a cat and it's very cute. Com base no que eu falei no slide anterior, dá uma pausa nesse vídeo e tenta fazer com o exemplo 7, 8, 9 e 10, todas essas frases aqui com os sujeitos e os verbos to be totalmente abreviados, assim como nesse vídeo aqui. Lembra que eu pedi para vocês tirarem um print da tela, então é essa parte aqui que vocês irão usar, certo? Então, dá uma pausa que nós iremos fazer com essas últimas frases aqui. Vamos lá. You're my friend and you're always there for me. Você é meu amigo e você sempre está lá por mim. The house is big. The house is big, but it's very old. Tá?
A forma contraída é bem simples. The house is big and it's very old, tá? Bem simples, não tem muita dificuldade na pronúncia. The car's fast and it's very expensive, tá? The students are smart. The students are smart and they're very dedicated, tá? Tira também um print de tela para vocês salvarem e ver qual que é a forma contraída de cada um, certo? Agora vamos para a tradução, que é bem simples. Vocês tiram um print de tela disso aqui, tiram um print da tradução caso vocês tenham dúvida, certo? She is a doctor and very kind. Ela é uma médica e é muito gentil. He is my brother and he is very talented. Ele é meu irmão e é muito talentoso. Duas coisas que vocês podem não ter percebido ou podem ter percebido. Aqui eu falo, she is a doctor and she is very kind. He is my brother and he is very kind, very talented. Aqui eu falei que ela é uma médica e é muito gentil. Ou seja, na segunda parte eu ocultei o sujeito. Ela é médica e ela é muito gentil. Eu não repeti a ideia de ela. Eu apenas continuei. Ela é médica e é muito gentil. Ele é meu irmão e ele é muito talentoso. No português a gente pode ocultar o sujeito, mas no inglês não. Como eu falei em aulas anteriores, é sempre bom e necessário a gente deixar tudo mais detalhado e o mais extenso possível, certo? They are neighbors and they are very friendly. A mesma coisa. Eles são vizinhos e eles são muito amigáveis. Eles são vizinhos e são muito amigáveis. Estamos cansados, mas estamos felizes. We are tired, but we are happy. Aqui eu ocultei o sujeito. Nós estamos cansados, mas nós estamos felizes, tá? Sujeito ocultado. Eu sou escritor e também sou pintor. Eu sou um escritor e eu também sou um pintor. I am a writer and also a painter. And I am also a painter, tá? Desculpa. It is a cat and it is very cute. É um gato e é muito fofo. Ele é um gato e ele é muito fofo. Ou o contrário no português. Ela é uma gata e ela é muito fofa, tá? Então, por aí vai, tá? You are my friend and you're always there for me. Você é meu amigo e está sempre lá para mim. The house is big, but it's very old. A casa é grande, mas ela é muito velha. Aqui não tem o ela. The car is fast and it is very expensive. Eu repeti o sujeito novamente, como em todas as frases anteriores no inglês, mas no português não teve essa necessidade. Os estudantes são inteligentes e são muito dedicados. The students are smart and they're very dedicated. Certo? Bem simples também. Agora aqui a gente vai ver um pouco do que a gente viu mais para trás, mas é sempre bom repetir, tá? Deixa eu ver o que a gente faz. Tranquilo, ó. Agora, como atividade prática, para cada sujeito, crie uma frase contendo a estrutura básica do verbo to be. Verbo to be. Eita, que esse daqui eu fiz naquela boa vontade. Seguindo essa estrutura, sujeito mais verbo mais complemento. Você pode descrever alguém que seja próximo a você, um objeto que esteja ao seu redor ou um animal de estimação caso você tenha. Por exemplo, my boyfriend is beautiful. Meu namorado é bonito. A gente tem um sujeito, verbo e complemento. The dog is very cute. O cachorro é muito fofo.
sujeito, verbo e complemento. This house is awesome, sujeito, verbo e complemento. It is incredible, sujeito, verbo e complemento. Essa casa é incrível, isso é muito incrível, tá? Duas variações aí da mesma palavra. Aqui a gente tem a tradução e eu gostaria que vocês usassem aqui para cada sujeito. I, you, he, she, it, we, you, they. Para cada sujeito, vocês criassem uma frase com cada um desses adjetivos, tá? Então, caso você tenha tempo, eu peço que você faça isso agora. Apenas dá um pause nesse vídeo e use, que é bem simples. Por exemplo, opa, cometi um crime. I are, não. I am happy. Somente isso. You are sad. Certo? He is beautiful. She is ugly. It is tall. We are short. You are big. They are small. Eu usei esses primeiros exemplos, mas eu gostaria que vocês usassem os exemplos aqui abaixo. Não precisa seguir uma ordem, mas é interessante que vocês usem um desses adjetivos. Por quê? Esses adjetivos são bem usuais e, por isso, eles são importantes de serem usados, certo? Então, vamos lá. Uma coisa são as frases afirmativas, como já vimos. Sujeito mais o verbo to be mais o complemento, tá? Nós temos as frases negativas, que vai levar o sujeito mais verbo to be mais o not, tá? Mais o complemento. Como assim? Vamos ver um pouco mais na frente. Onde que entra esse not? Muita calma nessa hora. Frases interrogativas. A gente vai ter o verbo to be, mais o not, mais o sujeito, mais o not, mais o complemento, tá? Eu juro que não é difícil, tá? Se você aprender dessa ordem, você vai conseguir entender qualquer frase no verbo to be que esteja situada no presente simples, tá? Todas essas frases aqui são frases afirmativas, certo? Todas essas frases aqui, ok? Ó, todas essas frases aqui são frases afirmativas. Mas, e se eu quiser transformar elas para negativas? O que eu faço, né? Muito simples. I am not happy. Simples. You are not sad. He is not beautiful. She is not ugly. It is not tall. We are not short. You are not big. They are not small. Eu não estou feliz, eu não sou feliz. Você não é triste, você não está triste. Ele não é bonito, ele não está bonito. Ela não é feia, ela não está feia. It is not tall. Isso não é alto, ele não é alto. Se for animal. We are not short. Nós não somos baixos, tá? You are not big. Você não é grande. Desculpa. Vocês não é grande. Vocês não são grandes, tá? You are not big. Vocês não são grandes. Quase me confundo. O you
ele vai ser vocês, quando ele se repetir. Então, a gente está falando aqui da segunda pessoa do plural, vocês. They're not small. Eles não são grandes, tá? E se eu quiser transformar todas essas frases na interrogação, na interrogativa, o que a gente faz? Né? O que a gente faz? Dá uma pausa nesse vídeo e tenta fazer por si só as frases interrogativas, tá? Já fiz as afirmativas para você, você também provavelmente já fez as suas partes afirmativas. Já fiz as frases negativas, espero que você também tenha feito as suas frases negativas. E vamos fazer as mesmas coisas para interrogativa, já que eu também já fiz as minhas. Já que eu também irei fazer as minhas interrogativas, tá? Então vamos lá. Am I happy? Eu sou feliz? Eu estou feliz? Are you sad? Você é triste? Você está triste? Is he beautiful? Ele está bonito? Ele é bonito? Is she ugly? Ela é feia? Ela está feia? Isso é alto? Is it tall? Are we short? Nós somos curtos, nós somos pequenos. Are you big? Vocês são altos, vocês são grandes, tá? Are they small? Eles são pequenos, certo? Então, o primeiro, eu segui à risca essa fórmula aqui, tá? Bem simples. O segundo, eu também segui essa fórmula, sujeito mais verbo to be, mais not, mais complemento. E a interrogação, a gente vai ter o verbo to be, mais sujeito, mais complemento, tá? Olha, pessoal, desculpa se eu falei que aqui vai ter o not. Aqui não vai ter o not, tá? Vai ser o verbo to be, mais sujeito, mais complemento. Assim, ó. Am I happy? Am. Verbo to be, sujeito. I, happy, complemento. Interrogativa. Mas, e se eu quiser transformar a interrogativa em uma interrogativa negativa? É possível? Sim, é possível, tá? Como, por exemplo, a gente tem aqui essa segunda frase. Você está triste. Eu posso falar, você não está triste? Então, no primeiro exemplo, am I not happy? Eu não estou feliz, tá? Opa, que duplicou aqui. Agora eu não consigo voltar. Calma, tá tudo em ordem. Interrogação negativa, negação interrogativa. Am I not happy? Eu não sou feliz. Are you not sad? Você não é triste? Is he not beautiful? Ele não é bonito? Is she not ugly? Ela não é feia? Is it not tall? Ele não é alto? Isso não é alto? Are we not short? Nós não somos pequenos, curtos? Are you pequenos, curtos ou baixo, baixa, tá, pessoal? Aqui, ó. Baixo ou baixa, se referindo a nós. Are we not short? Nós não somos baixos? You are not big. Nós não somos grandes? Are we not big? Are they small? Are they not small? Eles não são
pequenos, certo, pessoal? Essa parte aqui vai ser bem simples, tá? Acabei excluindo sem querer a outra parte da negativa, afirmativa, negativa, interrogativa. E a gente tem a interrogação negativa, a pergunta negativa, tá? Deixa eu ver se eu consigo mexer pra cá, tá, pessoal? E vamos aqui para a conclusão. Caso vocês não tenham entendido isso aqui, voltem um pouco o vídeo, tá? Tentem fazer com os outros adjetivos cada uma dessas sentenças. Façam na forma afirmativa, façam na forma negativa, façam nas formas interrogativas e façam na forma interrogativa negativa, tá? Com cada um desses adjetivos. Isso não tomaria mais do que 5 minutos de vocês, caso vocês sigam à risca essa estrutura. Qual a estrutura? Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, mais not, mais complemento. Verbo, mais sujeito, mais complemento. Verbo, mais sujeito, mais not, mais complemento, tá? E aqui a conclusão. Verbo to be no presente simples. O verbo to be. Eita, que esse slide eu riso bastante. Apesar do que muitas pessoas pensam, como eu falei no começo, né? É um dos assuntos mais fáceis do inglês. Porém, devido ao ensino precário que algumas pessoas tiveram na escola, como eu tive, né? Passei vários anos sem ter um professor de inglês. As pessoas acham que é um péssimo assunto para estudar pela péssima experiência que tiveram. Mas acredite que com esforço, dedicação e constância é possível você aprender. Keep your motivation, mantenha sua motivação, tá, pessoal? De todo o assunto, de todos os exemplos, acredito que esse aqui tenha sido mais complexo, mas nada que uma boa análise e voltando um pouco o vídeo vocês não consigam entender, certo, pessoal? Então, thank you very much, thank you so much, muito obrigada. Agradeço demais pela atenção de vocês. Espero que vocês façam a atividade. Ela vai ser bastante benéfica para o aprendizado de vocês, para a repetição, para a prática, tá? Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.